que você acha que são os erros mais comuns que as empresas cometem em vendas? Eu vou falar algo um pouco polêmico, Eric, porque eu não acredito que é um erro que as empresas têm ou fazem. É que os gestores por trás fazem. Porque por trás de um CNPJ existe um CPF. E o CNPJ é reflexo desse CPF. O principal erro, na minha visão, mais de 10 anos à frente de time de vendas, é principalmente a falta de coerência entre aquilo que sai da tua boca e aquilo que você faz de fato. Ah, meu time não tá vendendo. Ah, mas qual foi a última vez que você vendeu? Ah, meu time não tá preenchendo o CRM. Cadê as suas negociações no CRM? Ah, meu time não tá desenvolvendo, não tá vendendo. Qual foi a última vez que você desenvolveu esse time, treinou esse time? Então, é sempre sobre o outro, mas nunca sobre o líder. Esse aqui é o principal ponto, porque as pessoas seguem quem elas se inspiram e de fato entendem que essa pessoa tem coerência com aquilo que fala. Playbook é o quê? Download do teu cérebro, cara. Pegar aqui o que o vendedor tá fazendo de bem e documentar. Tudo. Quais são as palavras que ele fala no pitch de vendas que gera mais impacto, que tá influenciando no fechamento? Como que ele mostra o preço? Cara, de 0 a 10, o quanto que eu resolvo o teu problema? 10? Então, a única coisa, Eric, que faria a gente não avançar agora é somente preço? Sim, é somente preço. Então, bacana. Aí que tu vai apresentar o preço. Porque senão não faz sentido mostrar preço se o cara tá com dúvida da entrega ou que tu não resolve o problema. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como perder vendas e destruir o seu negócio. É isso mesmo que você ouviu. Se você não quer destruir o seu negócio, você não pode perder esse episódio. Eu recomendo que você fique até o final. Lá no final a gente vai liberar um link para você se cadastrar, para você receber mais conteúdos como esse. Além disso, só para trazer um pouco de contexto aqui para vocês, o que separa empresas que crescem das empresas que estagnam ou quebram? Existem erros comuns que destroem vendas sem que os gestores percebam? Então, esse episódio ele tá riquíssimo e para falar sobre o tema eu trouxe aqui um convidado especial, Luan Taub, da Valor, que é uma aceleradora de vendas. Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast. Obrigado. Hoje nós, Direto de Chapecó para cá, hein? Diretamente de Chapecó. Tô adorando aqui São Paulo, adorando a recepção aqui do pessoal da Amplifica. E hoje a gente vai bater sobre vendas, máquina de vendas, bater ali cultura, pessoas, processos, tecnologia e compartilhar aqui um pouquinho da nossa jornada. Conta um pouquinho aí pra galera quem é a Valor, o que a Valor faz. Legal. Bom, pessoal, a Valor é uma consultoria que implementa os processos comerciais, máquinas de vendas, né? Então, nós atuamos em 4 frentes, que é cultura, pessoas, processos e tecnologias. E, em paralelo a isso, nós temos ali à frente da faculdade do vendedor, que é a nossa escola corporativa, que a gente ensina esses vendedores, principalmente essa parte de mentalidade, técnica de vendas para vender mais. Legal. Luan, até para a gente entrar aqui no tema do nosso episódio, o que você acha que são os erros mais comuns que as empresas cometem em vendas? Tá, eu vou falar algo um pouco polêmico, Eric, porque eu não acredito que é um erro que as empresas têm ou fazem. É que os gestores por trás fazem. Porque por trás de um CNPJ existe um CPF. E o CNPJ é reflexo desse CPF. Né? O principal erro, na minha visão, mais de 10 anos à frente de time de vendas, é principalmente a falta de coerência entre aquilo que sai da tua boca e aquilo que você faz de fato. Ah, meu time não tá vendendo. Ah, mas qual foi a última vez que você vendeu? Ah, meu time não tá preenchendo o CRM. Cadê as suas negociações no CRM? Ah, meu time não tá desenvolvendo, não tá vendendo. Qual foi a última vez que você desenvolveu esse time, treinou esse time? Então, é sempre sobre o outro, mas nunca sobre o líder. Então, esse aqui é o principal ponto, porque as pessoas seguem quem elas se inspiram e, de fato, entendem que essa pessoa tem coerência com aquilo que fala. Mas pode acontecer, por exemplo, de acontecer, ou por falta de experiência, uma contratação errada que pode estar ocasionando o motivo de não gerar vendas? Com certeza. Como que as empresas conseguem resolver primeiro essa parte inicial, assim, sabe, de
da entrada da pessoa para que seja a pessoa que tenha fit cultural? Como que você... qual a dica que você pode dar para as empresas não cometerem um erro básico na contratação? Tá, vamos lá. Quando se fala de um processo de vendas, de uma máquina de vendas, por onde que começa, né? Cultura. Esse primeiro pilar. Então, cultura, pessoas, processos, tecnologia. 4 pilares. 1, 2, 3, 4. Contratação. Entra aonde? Cultura e pessoas. Como que você quer contratar alguém se você não tem mapeado os pilares da tua cultura? Tu nem sabe qual que é o perfil da pessoa. E o que é cultura de fato, né? As pessoas elas acham que colocar uma cultura no site, num na quadro, numa parede. Eu já tenho. Isso não é. Não é. Eu até uso uma analogia, né? Que faz muito sentido, que é o quê? Se a Bíblia fosse suficiente, não existiriam os cultos, né? Esses encontros. Sim. Cultuar a cultura. Então, vamos lá. O que é cultura de fato? Tá? De uma forma muito clara, direta e objetiva. É alinhamento de expectativa. Por exemplo, um palmeirense não vai entrar num estádio de Corinthians, por exemplo. Sei lá. Por quê? Porque a cultura é diferente. Então, uma empresa, ela tem uma cultura enraizada. A diferença é que algumas são conscientes e outras não. Então, por exemplo, na nossa cultura, nós temos 12 pilares. Entre elas, crie as próprias oportunidades, que é o primeiro ponto. Então, ninguém aqui é dependente de ninguém, igual a gente estava conversando, né? A lista tá ruim. Ou então tá culpando alguém, né? Tá sempre culpando Cria alguém. as próprias oportunidades, meu irmão. Se a gente for dar desculpa, a gente não vende. Se vira. Pô, tu é empresário, você sabe a tua história, o tanto que você teve que desenvolver para você criar as próprias oportunidades. Não foi fácil. Mente Inquieta. Cara, qual é o livro que cada pessoa que tá no teu time tá lendo? Que você tá lendo? Qual foi o último livro que você leu? Mente Inquieta. Cultura de ser adulto. Cara, estressou, levanta, pega um café, volta e vai trabalhar. Ou tá achando que vender, que mexer com financeiro, operação, empreender é leve, é tranquilo. Não é? Estressa. Verdade nua e crua. Todo mundo ensina, né? A técnicazinha do sanduíche. Né? Vou chegar aqui com uma linguagem mais simples pra depois eu... Cara, verdade nua e crua. Fala direto o que é. Lealdade. No meu negócio, pessoas que são desleais com os nossos clientes, com os colegas, com os sócios, tá fora. Não importa se vende, se ela é desleal, não é o resultado dela que vai segurar no time. Não faz nenhum sentido isso. Porque pensa comigo, eu vou manter uma pessoa desleal porque tem resultado? Como assim? Chega pra tua esposa, Carol, chega e fala assim, amor, sou 99% fiel a ti, o que ela vai fazer? Ela não vai querer, tem que ser 100%. Palavra é lei, outro pilar da minha cultura. Cara, eu não negocio com pessoas que são sem palavra. Eu não preciso de um contrato contigo pra honrar minha palavra. A mesma coisa o pessoal que atua na empresa. Se você me falou que vai fazer isso, eu vou cobrar o que você me prometeu. Tanto é que as metas, eu pergunto, cara, é alcançável? Tu consegue entregar? Então pronto. Eu não te forço. Foi você que me falou. Sem atalhos. O que é sem atalhos? Cara, não vai ter um hackzinho, né? Americano, que vai mudar o jogo. Um negócio é sem atalhos, é fazer o básico bem feito pelo tempo necessário. Você vê que até os livros mais antigos, né, são muito atuais ainda. Coração ensinável, outro pilar da nossa cultura. Não adianta nada você ter a cabeça, uma máquina de conhecimento, mas o coração está fechado para conhecimento. E quando você conversa com vários empresários, empresas de diferentes segmentos, todos os dias, quando é comum você falar com empresários que não têm uma cultura definida? Na cabeça deles, eles têm. Na cabeça, mas não é replicável, né? Não tá claro para todo mundo. Na cabeça deles, eles têm. Daí a maioria... Aí entra o ponto principal. É incoerente. Quer que o time tenha isso, mas ele não tem.
E o time é reflexo de quem, Eric? Uhum. De quem que é? Do gestor. Do líder. Né? Simples assim. Uhum. Então, sempre começa pela cultura. Agora, a principal pergunta que eu faço ao contratar um gerente de vendas, por exemplo, ou um gerente de operação, um gerente de marketing, um gerente em todos os âmbitos, é a principal que eu faço. E primeira é, Eric, beleza, você quer entrar aqui para a posição de gerente? Legal, bacana. Cara, quais são as posições que você sabe formar? Uhum. Eu preciso de pessoas que multipliquem talentos. Desculpa, eu não preciso de pessoas que sabem ver uma planilha, sabem ver um indicador. Isso aí eu consigo ensinar. Uhum. Quais são as posições que você sabe formar? Por quê? Porque as pessoas são táxis na tua vida. Muitas vezes elas são responsáveis por te levar do ponto A ao ponto B. Uhum. Você sabe, Uhum. pela tua jornada empreendedora, Uhum. que as pessoas que levaram o teu negócio do 1 ao 2, ao nível 2, não vão ser as mesmas que vão levar o teu negócio do nível 2 ao nível Sim. 3, nem do 3, nem pro 4, nem pro 4, nem pro 5, porque os desafios são diferentes. Os desafios quando você começa são uns, depois que você vai pegando experiência no mercado, o negócio vai tendo um pouco mais de maturidade, você passa a ter outros desafios, né? Aí que entra um ponto. Sabe como que se resolve isso? Mandato. Qual política? Uhum. No nosso negócio, na Valor, todas as posições de liderança, principalmente, funcionam por mandato. Então, por exemplo, um coordenador de vendas. Um exemplo, tá? Trazendo aqui mais para a área de vendas em si. Sim. Né? Um coordenador de vendas não é um gerente, é um coordenador. Tá? Ele tem um mandato inicial de 6 meses. Então, em 6 meses, ele vai me prestar um relatório de como que estava a operação, como que está e como que ele pretende desenvolver essa operação. E ali eu vou decidir, juntamente com ele, obviamente com base em números, se eu renovo esse mandato com ele ou não. Ou você demite o político. Aí eu vejo... Devia ser assim na política também, né? Deveria ser assim, verdade. E aí eu percebo que eu sou dono do negócio aqui, ninguém me tira. Uhum. Eu promovo um gestor, é até delicado você falar disso, né? Uhum. Aí eu promovo uma pessoa, a gestor, ela... Mas como assim? Não. Eu já tô aqui há tanto tempo. É até difícil você tirar. Uhum. Então, quando a tua empresa já começa a se desenvolver com essa cultura voltada a resultado, inclusive esse é um dos nossos pilares da cultura também, que é o foco no resultado, é que as coisas começam a mudar. Uhum. Por exemplo, né? Eu tenho que prestar conta ao meu sócio, Felipe Assis. Grande, Felipe. Beijão, Isso aí Felipe. não veio no Amplifica Cast. Felipe. Mas fica o convite pra próxima. Felipe Assis, cara, até hoje eu nunca conheci um cara tão bom de vendas, em negociação, em fechamento igual o Felipe. Ele é fera. Tá feito o convite aí, Tá Felipe. feito o convite. Aí voltando, né? Eu tenho que prestar conta pra ele. Por quê? Porque se a minha gestão estiver ruim, eu vou ser substituído por uma pessoa melhor que eu. Mas como assim, Luan? Você é dono da Valor? Vocês são uma consultoria de vendas, estão desenvolvendo? Mas se o negócio depende disso pra crescer, né? Não vai ficar preso a você, né? Exato. Óbvio, essa é a nossa cultura, de fato. Uhum. Essa é a nossa cultura. Então, Eric, a tua pergunta foi, beleza, e se eu contratasse errado, né? Uhum. Né? Por isso que existe um processo de contratação. No livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que inclusive é o nosso slogan, né? Nós aceleramos empresas feitas para vencer. Uhum. Que eu não acredito que toda empresa é feita para vencer. Tem empresa que é medíocre, tem empresa que não é feita para vencer, cara. Uhum. Não é? E esse tipo de cliente eu não atendo.
Eu quero pessoas, cara, que tenham velocidade, valores, visão, que queiram se desenvolver. É isso que eu busco. Então, para isso que serve E um nem processo quem, de contratação. quem enxerga tudo como um custo, né? Não é um investimento. Tem clientes que olham ali na ponta, não, tudo isso aqui é um custo. Mas investir em construção de processo, investir em cultura, em pessoas, tecnologia é um investimento para que aquela empresa ela prospere, né? É só fazer a conta. Turnover, teu tempo. Ficar toda hora apagando incêndio. Faz a conta. Quanto que vale teu tempo você ficar só apagando incêndio? Igual essa tua pergunta do processo de contratação. Cara, uma pessoa que tu contratou errado, tu perdeu 6 meses. Porque 1 mês pra contratar, selecionar, contratou, treinar, aí 3 tempo. meses de onboarding, né? Não deu resultado, perdeu 6 meses. E aí? 6 meses jogado no lixo? Não faz sentido. Então, como que funciona o nosso processo de contratação? Anotem aí, tá? Primeira etapa, fit cultural. O que é o fit cultural? Tá? Eu vou mandar um formulário lá pro Joãozinho com uma série de perguntas que eu vou entender o fit cultural que eu tenho com esse candidato. Como, por exemplo, você vai receber de 80 a 90% de nãos antes de ouvir um sim. Por que você quer esse tipo de trabalho? Não, e sem falar que o processo também começa com vídeo, né? É. Manda o vídeo, já vê que o vídeo está sem energia, você fala, Também. meu Deus, como que é esse processo aí de analisar o vídeo? Eu Até dá uma dica aí para quem quer ser um vendedor e está participando de processo seletivo e num processo tem que mandar algum vídeo, como que ele deve mandar o vídeo para participar desse processo? Tá. Pensa que o vídeo Que é é frustrante. igual... Às vezes a gente pede um vídeo para um vendedor e aí você tem uma vaga ali que é extremamente... Depende de resultado, de geração, né, de novas oportunidades. E o vídeo. Olá, eu sou o Eric, trabalho com vendas. Tal. Não tem energia nenhuma. Pensa que o vídeo é igual uma É paquera. a carta apresentação, né? Uma paquera. É isso aí. É o comercial, seu comercial. Exato. Seu minuto de fama, né? Exato. Eu coloquei, Eric, o vídeo agora na segunda etapa. Por quê? Tá? Como eu recruto pelo LinkedIn, então a gente tem ferramentas que automatizam o processo de recrutamento pelo LinkedIn, né? Na primeira mensagem que eu mando pro candidato, eu coloco o link do formulário. Então, aí ele cai no formulário, tá? E aí, do formulário, eu analisando as perguntas e as respostas, aí que eu vou pro vídeo. Tá. Agora, né? Porque LinkedIn é essa estratégia. Então, no formulário ali, tem uma outra pergunta que eu adoro, que é o quê? Cara, você está 2 meses sem bater meta. No terceiro, você perderia o seu emprego. O que você faria? Eu e meu sócio já recebemos uma resposta assim, né? Se eu tivesse há 3 meses sem bater meta, eu veria que vendas não é pra mim. Como assim? Eu já recebi algumas boas que a pessoa falou, 3 meses, eu nem esperaria chegar aos 3 meses. No primeiro mês eu já estaria avaliando o que melhorar, o que aprender para poder desenvolver, falaria com a minha liderança e tal. Então já recebi umas respostas boas, mas outras ruins também. Proatividade. Depois que eu analisei as respostas, aí que eu vou pro vídeo. Mas o vídeo é a maneira como você pergunta também. Não é assim, me manda um vídeo que eu vou avaliar aqui, se eu gostar eu te retorno. Fala, Eric, olha só, querido. Cara, eu olhei o teu fit cultural, gostei muito. Né, do vídeo, né? Já dá um pré-roteiro ali. É isso que as pessoas não entendem. Sim, já vai um roteiro. O recrutamento é o processo de vendas. Sim, sim. Eu tenho que vender pra essa pessoa. Mas você tem que saber se vender também, né? Total. Aí eu vou pedir um vídeo e vou pedir para que a pessoa me mande um vídeo de no máximo 1 minuto compartilhando uma conquista pessoal e uma profissional. Ali, tu falou, eu vou entender a vestimenta da pessoa, o tom de voz. Energia. Eu queria entrar aqui pro... Não, e sem falar que em alguns casos a pessoa quer trabalhar com vendas de alto ticket, de alto valor. E entra de camiseta, sem barba por fazer. Sabe, você olha assim e fala, esse cara não vai vender o que a gente vende aqui. Porque a imagem dele não reflete aquilo que ele vende, né? Exato.
Louco, né? Uhum. E qual, assim, falando da parte de processos, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem na parte de processo de vendas? Esse da contratação. Da contratação é um. Esse É, não ter o processo da contratação. porque da contratação, finalizando, né? Eu vou passar pelo fit cultural, vídeo de avaliação, entrevista, que Aqui é o meu tem um teste DISC, eu coloquei uma etapa que é o teste teste DISC. DISC. Boa. Para saber, se, por exemplo, depois só depois, eu gostei do primeiro lá, do vídeo, formulário. Na terceira etapa eu mando o O teste. teste, tá? Eu já faço a entrevista, mas na entrevista, eu vendo o sonho, vendo a empresa, e se eu ver nos seus olhos, Uhum. sabe? Aquela vontade de falar assim, caramba, eu quero trabalhar aqui na Amplifica Digital, cara, que aqui eu vou me desenvolver em marketing, tecnologia, eu vou aprender, vou me desenvolver. Ou, pô, cara, eu gostei, dá valor, eu vou aprender a vender, a liderar, a gerir, aí que eu mostro o plano de ganhos. Mostrando o plano de ganhos, eu vou pra quarta etapa, que é o pega-ratão. Uhum. O que eu pego? O pega-ratão é o quê, cara? Tu já teve algum colaborador que tu falava e não aplicava o que tu pedia? Sim, já tive. Exato. Então aqui eu vou falar assim, Eric, cara, eu queria que tu, sei lá, me vendesse o último produto que tu vendeu. Bora? Que é o teste de humildade, né? É o teste de humildade, né? Que você precisa escutar o feedback, aplicar, corrigir e dizer. Nós chamamos de coachability, né? Sim, então, sim. a capacidade que o candidato tem de execução rápida, ou seja, escutar e executar. Não, e é engraçado, né? Às vezes eu fico me perguntando assim, né? Eu acho que às vezes a pessoa que não tem essa capacidade de ser treinada, de aprender coisas novas, eu fico pensando se um dia ela fosse empresário, como que ela seria? Porque o tempo inteiro a gente está ouvindo o nosso cliente, a gente está ouvindo o feedback dos nossos clientes, a gente precisa melhorar, né, a nossa entrega com base no feedback dos nossos clientes e a gente precisa se adaptar ao longo do tempo. Senão você não permanece no mercado. Né? Então, eu fico me pensando, será que essas pessoas elas vão ter êxito um dia na carreira por serem assim, sem aceitar que mudem ou que melhorem, ou que recebam um feedback construtivo e apliquem ali uma melhoria? Aí que entra o pilar da cultura. Uhum. Na minha cultura eu tenho o quê? Coração ensinável. Cara, tu pode ser crânio na tua cabeça, mas não tiver o coração ensinável, tu tá fora. Sim. O que eu tenho que aprender aqui? Tchau. Então, eu vou te forçar a fazer uma simulação de ligação nessa quarta etapa. Vou te dar 3 feedbacks de melhoria e se tu aplicar o que eu te recomendar, tu tá contratado. Uhum. Pronto. É isso. Então começa por aqui. Aí entra o processo de onboarding, né? Uhum. Que tu já conhece o nosso. Nosso processo de onboarding, pessoal, é o quê? Nós desenhamos numa folha o desenho de um boneco, que é o empresário. E o cara fica o dia inteiro só vendendo pra esse boneco, só vendendo pra esse empresário. Tanto é que quando o pessoal... Tem aquele filme do Forrest Gump que ele tá lá na ilha, lá, né? Eu esqueci o nome do... Qual? Do náufrago, né? Mas qual que era o nome do personagem Sim, lá? é o... Hã? Wilson. Wilson, muito bom, Wilson, muito bom. Eu dou, todo vendedor que entra na empresa, eu dou aquele adoçante, 0 call. 0 call. Por quê? Porque ele é 0 call. Não marcou uma reunião, não marcou de fato uma oportunidade. Então, até ele não marcar a reunião, o cara tem que andar na empresa inteira com esse adoçante. Com 0 call. E aí que entra, Eric, a tua pergunta, né? Qual que é o processo mais importante? Uhum. Tá. Dentre todos, eu vou ir pro mais simples, que é a agenda. Agenda? Agenda do quê? Lembra que eu comentei sobre Bíblia e culto? Uhum. Todo domingo você sabe que vai ter o quê? O culto. Toda quinta tem o quê? Uhum. Toda terça tem o quê? Uhum. E como é que na tua agenda você não tem ritual? Uhum. Tem que organizar o tempo, você diz?
tem que organizar a agenda com o teu time. Então, por exemplo, qual que é a agenda de um gestor? Porque eu acho que, então, tem a agenda do gestor, depois você comenta da agenda do vendedor. Do vendedor? Boa. Fala do gestor primeiro. Do gestor. Primeiro ponto. Daily. É a reunião diária. 15 minutinhos. Das 9 às 9h15. Mas essa reunião é para falar de problema? Não. O que faz nessa daily? Número. E, consequentemente, os problemas. Começa pelo número. Depois eu identifico o problema. Como é que tá o CRM? Como é que tá o card? Como é que tá as oportunidades? Cadê... É a ficha do paciente. O paciente tá respirando. Todos os dias. Batimento cardíaco. Exato. Todos os dias. Começa de manhã. Daily. 15 minutinhos, não mata ninguém, né? Beleza. Segundo, eu tenho ali o encontro de fechamento da semana. Então eu vou ver como é que foi essa semana, esses indicadores, como é que tá, de fato, o meu processo de vendas. Né? Terceiro, comitê de receita. Comitê de receita é o quê? O gestor tem uma reunião com os gestores da empresa. Todo mundo tem que estar a parte como que está a receita do negócio. Luan, mas eu sou do financeiro, tenho que participar. É óbvio. Mas você fala a receita de como está a situação da empresa? De como que está o setor de vendas, por exemplo, né? Por exemplo... Base de clientes ativos, ou vocês falam de ativos? No contexto geral, por exemplo, né? Quando se fala de receita, eu posso olhar para a aquisição de novos clientes, monetização da própria base e principalmente expansão da base. Né? Então, um upsell, um cross-sell, uma indicação ativa, como que tá de fato as negociações, tá? Por exemplo, nós, eu estou colocando agora no nosso processo, que é o quê? Todo dia 20 do mês, todo dia 20, tá? Os diretores de vendas têm uma reunião com o financeiro, onde o financeiro vai trazer uma clareza de qual é o valor que ele precisa, o setor precisa, para pagar a folha de pagamento, por exemplo. Que ele precisa para ter margem, dentro das metas do financeiro também, né? EBITDA, margem líquida. Ou seja, comunicação entre vendas e financeiro. Porque quando eu divido isso, fica complicado. Por exemplo... eu tô vendendo aqui, mas também eu não sei como é que tá a situação financeira aqui da empresa, que muitas vezes eu forçar um contrato à vista vai me salvar aqui para eu... Sim, para fluxo de caixa, essas E como coisas. É que faz quando não tem essa comunicação? E até para setar também o gatilho da urgência, né? Porque você tá vendo já... É que nem conta bancária, você tá olhando seu saldo ali, viu que tá sem dinheiro, você já começa a se movimentar. O tubarão já tá no aquário e você fala, tem que gerar receita, né? Exato. Eu que me motiva a vender todos os dias... É olhar as contas que eu tenho pra pagar. Boletão, né? O pessoal me pergunta, Érica, assim... Aí eu vou na academia e o pessoal fala... Eu tô na academia lá, Luan, pra treinar e tal. E aí eu faço bastante network na academia, né? Então já gerei alguns contratos dentro da academia. Então eu tô sempre conversando com as pessoas. A primeira intenção não é vender, mas eu sempre estabeleço o primeiro relacionamento. Se a venda acontecer, é uma consequência daquele relacionamento. Por que eu faço isso? Uma porque eu gosto, esse é o meu perfil, né? O meu perfil é o DI, dominante e influente. E eu também sei que eu preciso vender. E eu sei que, por exemplo, eu não posso ficar dependendo, por exemplo, às vezes de um vendedor. Eu tenho que gerar as minhas vendas. Criar as próprias... Eu tenho que criar as minhas próprias oportunidades. Estou descendo aqui o elevador do prédio, paro para conversar com uma pessoa e ali estabeleço um relacionamento. Daqui a pouco, vamos tomar um café tal dia e tal. E dali a coisa vai gerando novas oportunidades, né? Você está sempre em movimento. Sabe por quê? Quando um vendedor não está tendo resultado, existem só duas possibilidades. Você sabe qual é, né? Ou ele está trabalhando pouco ou errado. Pouco ou errado. Ou os dois. Nesse seu caso, você está trabalhando muito. Você está com intenção. Sim, você está trabalhando certo, você tem que ser estratégico. Né? Você tem que ser intencional. Estratégico. Você tem que ser intencional, né? Só que aí que entra algo ainda mais profundo.
E faça isso com todo o pessoal que trabalha contigo, Eric. Tu vai olhar para cada um e vai avaliar as 3 crenças que fazem uma pessoa lá ter resultado. Crença no produto, crença na empresa e crença em si mesmo. Eric, tu sabe que Amplifica é foda pra caralho, né? Você tem muita crença no produto que tu entrega, o resultado que tu entrega. É ou não é? Sim. Ou seja, cara, tu sabe que se tu pegar um cara que tem um negócio, uma mulher que tem um negócio, tu sabe que teu produto é bom. Sim. Tu fala assim, cara... Eu sei, uma das coisas que é um dos nossos valores aqui, a gente não vende aquilo que a gente não consegue entregar. Então, ponto. A segunda coisa é, tudo que a gente promete, a gente entrega. Palavra. É palavra. Eu acho que isso é a premissa de qualquer empresa e eu Total. acredito que toda empresa deveria valorizar aquilo que ela vendeu, se é realmente aquilo que ela está entregando para o cliente. Então, só pelo fato de eu entender que a minha empresa é uma empresa de verdade, eu tenho mais facilidade de vender porque eu sei naquilo que eu construí a empresa, naquilo que eu alicercei o meu negócio, para poder gerar mais vendas. Olha que bonito. Porque você tem crença no produto que tu vende, tu tem crença na tua empresa, no teu legado, na tua cultura. E o terceiro, você tem crença em quem? Em si mesmo. Vamos trazer aqui uma avaliação em mim? Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. Você sabe, eu estou trazendo uma coisa aqui que é a título de experiência. Eu sempre, nas empresas que eu passei ao longo da minha trajetória, porque nem toda a vida eu fui empresário, eu fui funcionário, eu sempre fui aquela pessoa que... Eu nunca fiquei cobrando hora extra da empresa, mas eu sempre fui aquela pessoa que chegava muito cedo, saía muito tarde. E se tinha que entregar alguma coisa e era importante para o negócio, eu fazia qualquer esforço para poder entregar aquilo dentro do prazo acordado para que a empresa sofresse menos impacto. E aí só que a gente não percebe essa característica, mas ao longo do tempo você vai evoluindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, você vai chegando em determinadas posições que outras pessoas não chegaram, que aconteceu comigo. Eu fui de estagiário a diretor de tecnologia de uma empresa, porque eu sempre fui muito dedicado. Minha mãe sempre me ensinou a se dedicar mesmo no trabalho. E aí eu lembro quando eu abri a empresa, e aí às vezes eu posto alguns vídeos no Instagram, falando da empresa e tal. Aí uma pessoa que trabalhou comigo lá, que ela era secretária do presidente, ela falou, Eric, tudo que você está fazendo, eu já sabia que iria acontecer. Ela falou assim, porque você sempre foi muito dedicado. Então isso é uma característica que, independente se a pessoa trabalha com vendas ou se trabalha numa área operacional, ela tem que carregar esse desejo de querer transformar ou de ajudar aquela empresa a atingir um objetivo que seja para o crescimento, né? E seja para, digamos assim, para se desenvolver mais como pessoa, como funcionário, enfim. Eu acredito muito nisso. O nosso 9º pilar da cultura é excelência. Excelência. O que a gente entende, né? Que excelência é um hábito, não um ato. Aí entra o que você disse. Eu lembro de um cara que trabalhou com nós, né? Se você aumentar meu salário, eu vou trabalhar mais. Se você aumentar meu salário, né? Aí eu vou começar a estudar coisas diferentes. Meu irmão, é o seguinte. Ou se você pagar um treinamento.
Eu falo assim, Seja não, responsável. negativo, cara. Tu tem autorresponsabilidade. Exato, tu tem que ser para ter. Inclusive, leia um livro do Paulo Vieira, que chama Autorresponsabilidade, é muito bom. Fala sobre essas Poder da coisas. ação também é muito bom. Muito bom. Não li esse ainda. Foi fantástico. Então, perceba que isso é um hábito, e por isso que você é um empresário de sucesso. Uhum. Por quê? Porque o sucesso deixa rastros. O fracasso também deixa rastros. Deixa. A gente estava conversando sobre isso antes. E você sabe que uma outra coisa, não sei se deve acontecer isso com você também? Eu fico frustrado, às vezes, de pedir a referência profissional de alguém que vai trabalhar comigo. Eu falo, você tem pessoas para indicar o seu trabalho? E às vezes a pessoa não tem ninguém. Que ela pode passar ali o contato de referência para poder validar o trabalho daquela pessoa. Eu falo, nas empresas que eu passei, teve pessoas, obviamente, que gostavam de mim, pessoas que não gostavam. Mas ninguém pode falar assim, o Eric era preguiçoso, não entregava, não trabalhava, não se dedicava. Então tem uma lista de telefones até hoje, de pessoas que eu posso... Tá com dúvida se contrato amplifica ou não? Liga para quem eu já trabalhei. Até para ex-clientes, liga lá. Tira as dúvidas. Porque isso tem que estar dentro das nossas, digamos assim, das nossas preocupações como em criar uma reputação de um bom profissional. Sucesso deixa rastros, fracasso deixa rastros, isso é claro, isso é nítido. Agora, Eric, qual que é o ponto? Todo gestor tem que avaliar individualmente cada pessoa da empresa. A crença que tem no produto, a crença que tem na empresa, a crença em si mesmo. E aí, o que isso tem a ver com a agenda? Tu já se perguntou ou não? E aí essa crença no produto é uma entrevista que faz com a pessoa? Não, agenda. Uhum. Por exemplo, vamos lá. Como que eu fortaleço a crença no produto? Simples. Desenvolvimento, treinamento de produto, case. Uhum. Teu colaborador já teve a experiência com o teu produto? Por exemplo, eu tenho um cliente fantástico que é o Rafael da Dale Carnegie. Cara, quem faz Dale Carnegie se transforma. Ou seja, o cara entende a crença no produto de fato. Uhum. Como que eu desenvolvo a crença na empresa? Cultuar a cultura. Uhum. Como que é o teu comportamento como líder? Por exemplo, nós temos aqui uma reunião mensal que acontece todo primeiro sábado do mês, que é a Monthly. Ali nós premiamos não o resultado, mas comportamento. Então, vamos lá, a gente tem os 12 pilares da cultura, né? Para cada pilar da cultura, eu tenho um guardião da cultura, que é a referência de comportamento naquele pilar da cultura. Então, eu premio comportamento, não só resultado. E como que eu desenvolvo a crença em si mesmo? Tu já parou pra pensar? PDI? Plano de desenvolvimento individual. Cada um tem que ter seu próprio PDI. E o gestor, ele faz isso com os liderados, né? O plano de desenvolvimento individual deles. Agora, qual foi Meu sócio fala que a única coisa que ele não consegue ensinar é ambição. Uhum. Tem pessoas que têm mentalidade pequena, se contentam com um salário mínimo. Como que tu desenvolve a ambição no teu time? Cara, leva teu vendedor para fazer um test drive numa Land Rover, uma Range Rover. Meu sócio agora, né? Vai fazer um test drive num Mustang. Ele quer comprar um Mustang agora. Tá começando a fazer dinheiro? Quer comprar um Mustang? Eu e minha esposa, a gente tem o hábito, né, de visitar casas, mansões, apartamentos gigantescos. Por quê? Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Né? Eu vejo, logo eu sinto que é possível e eu realizo. Aí a pessoa só tem um mapa dos sonhos, né? Tem uma Porsche ali no mapa dos sonhos. Cara, mas você já teve experiência de pegar no volante da Porsche, dirigir uma Porsche? Uhum. Que daí você começa a entrar na frequência de fato. E aí que tu transborda pro time. Agora, Eric, eu já tive muitas experiências com pessoas, né? Mas sabe a verdade nua e crua?
é que algumas pessoas você tem que deixar pra trás. Uhum. Sabe quando você fala assim, ai meu Deus, mas aquela pessoa é tão boa, mas parece que não acorda, eu preciso ajudar ela. Solta. Uhum. É a maneira como eu penso. Lembre-se, tá, pessoal? Ó, um ponto de vista é a vista de um ponto, tá? Eu encaro a demissão como algo muito bom. Sim, oportunidade de mudança, né? Se eu tô te demitindo, cara, talvez é porque eu enxergo, cara, que eu tô te travando. Eu tô te travando aqui comigo. Uhum. Vai, se desenvolve, evolui. Então, perceba que, por mais que a gente vai estar falando de processo, mas tudo começa aonde? Na cultura. Uhum. Que é o mais importante. É o mais importante. E assim, quais são na sua opinião também, falando de canal de aquisição, quais são os 3 principais canais que uma empresa ela pode aplicar para poder gerar mais vendas? Depende do segmento, depende do público-alvo, tudo começa pelo público-alvo, né? Uhum. Então, por exemplo, né, a partir do momento que eu defino o meu público-alvo, meu perfil de cliente ideal, eu vou estudar o quê? Qual é o canal que esse público usa? Uhum. Qual é o comportamento dele? Como é um dia na vida desse cliente? Mas a prospecção você usa em todos? Sim. Porque pensa comigo, Eric, tá? Todo mundo tem telefone, né? Todo mundo tem telefone, tem e-mail, tem LinkedIn, né? É aí que entra a cadência, né? O empilhamento de funil. Uhum. Empilhar o funil. Eu, quando conheci a minha esposa, eu empilhei funil com ela. Mandou mensagem. Mandei mensagem no Instagram, aí não respondeu, mandei mensagem no Twitter, aí do Twitter eu fui pro WhatsApp, do WhatsApp fui pra uma ligação, de uma ligação fui pro presencial. O que é isso? Até converter. Hoje a gente tem um filho lindo, o Victor, 1 ano e meio. A Rafaela, mulher da minha vida. Que já faz prospecção. Já faz prospecção, meu filho. Já tô ensinando a vender. Até porque vendas é a única coisa que existe no mundo, né? Uhum. Ou você tá vendendo um produto, um serviço, ou o seu tempo. Uma coisa também que eu percebi depois que eu comecei a empreender, eu deveria ter aprendido sobre vendas desde o dia 1 que eu comecei a trabalhar. Eu sempre fui a pessoa da formação técnica, né? Formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, mas depois eu vi que o sucesso de uma pessoa está em vendas. Na habilidade que ela tem de vender alguma coisa. Se ela sabe vender alguma coisa, ela nunca vai morrer de fome. Quando tu conheceu a tua esposa, Carol, não foi uma venda? Foi, sempre é. Vendo em cima da verdade ainda. Quando eu conheci a Carol, era um momento caótico, uma dívida de R$500 mil. Nossa. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, eu falei, olha, não é o melhor momento pra gente se conhecer, mas aí eu fiz uma oferta. Eu falei, mas se você ficar comigo no mau momento, você vai ficar no bom. Investimento de longo prazo. Verdade. Eu falei isso pra minha esposa também. Entendeu? Se roer o osso aqui, a gente vai comer um caviar. Olha só. Sócio, tu conhece na crise. O Alex tá rindo lá. O Alex tá rindo? Já viu essa história várias vezes. Mas é real, porque sócio você conhece na crise. Casamento você conhece na crise. É na dificuldade. E casamento você precisa ter alinhado 3 Vs, que eu chamo de V3. Uhum. Tá? Visão, valores e velocidade. Cara, não faz sentido você ter um sócio que tem a mesma visão que a tua de longo prazo, de prosperidade, de crescimento e tal. Teus valores, cara íntegro, tal, né? Realista, um cara... Não tem velocidade. Não tem velocidade. Ou, contrário. Tem velocidade, trabalha igual um louco. Mas tem os mesmos valores. Tem visão, mas não tem os valores. Ou, contrário também. Tem né? Uma pessoa que eu conheço falou assim que a única diferença entre sócio e um casamento é que você não dorme com sócio. Exato. Exato. É verdade. E eu queria ter aprendido isso lá atrás, tá?
Visão, valores e velocidade. Eu teria economizado muito tempo com pessoas que Nossa. não mereciam ser meus sócios. É verdade. Visão, valores e velocidade. Não adianta, cara, tu ter o melhor produto, o melhor negócio, mas não trabalhar, não desenvolver. Ai, mas eu sou da cultura woke. Ai, não. Lifestyle. De boa, meu irmão. Tem fase da tua vida que é Relação, né? trabalho. Depois você desfruta. E aí que entra acordos, né? Com a tua esposa, acordos com tua família, acordos consigo mesmo. É relação. É sem encheção de linguiça. Se, vem esses coach aí, fica inventando umas mentirinhas. Ai, porque tu vai faturar 2 milhões aqui rapidinho, tá fazendo esse hack. Mentira! Mentira! Por isso que a gente botou no 11º pilar da cultura, sem atalhos. Não tem atalho, meu irmão. É trabalho duro e é isso. Bora. Bora fazer acontecer. Né? E sempre entendendo que algumas pessoas têm prazo de validade. É isso. Lô, tem uma das coisas que fazem as empresas elas perderem vendas e acabar destruindo o negócio pouco a pouco é o fato delas não olharem para a meta. Como que você enxerga essa questão da meta, do atingimento da meta? E aí você falou da agenda do gestor, agenda do vendedor. Como que você cruza tudo isso para atingir esse resultado de olhar para a meta e entender, não, precisamos bater a meta? Ou não estamos batendo a meta por esse e esse motivo? Verdade nua e crua. A maior parte dos empresários não sabem fazer meta. Como é que faz a meta? Fala aí. Como todo mundo faz, assim, ó. Pessoal, esse mês eu acordei feliz e a meta desse mês é o que tá na minha cabeça. Todo mês uma meta diferente, né? Errado. Porque, vamos lá, nós sempre começamos como, né? A partir do planejamento estratégico. Sim. O quanto, né, Fazendo o planejamento estratégico, né? Eu vou avaliar o quê? O que eu fiz neste ano e o que eu projeto fazer no próximo ano. Um planejamento ele fica muito mais fácil quando eu tenho receita previsível. O que é receita previsível? É quando eu já tenho um histórico de comportamento de receita, um histórico de indicadores e eu projeto essa receita com base na previsibilidade, que é o que a gente tem. Mas já aconteceu, por exemplo, de você fazer alguma reunião com algum empresário e você vê que a meta que ele estava trazendo... Aí você teve que trazer ele para a realidade? Ontem mesmo. Aí tive que trazer ele para a realidade. Ontem mesmo, eu falei para ele assim, cara, ou tu muda tua meta ou eu não vou te ajudar. Porque era muito para muito? A meta É era louco, muita? bizarro. Nunca fez aquilo na vida e acha que é assim, ó. E quantos vendedores? 2. É o milagre da multiplicação. Bizarro, né? É o milagre da ano multiplicação. Passado, olha quem só. fez isso foi Jesus. Sim, olha que louco. Esse ano passado ele botou 1 milhão em vendas e neste ano de 2025 projetou 8 milhões com o mesmo time. Olha. Oh, Crescer 8 vezes. nossa. Não. Eu falei, cara, irreal. Então eu faço a meta do ano, divido ela por trimestre, 1, 2, 3 e 4, considerando o quê? Sazonalidade, histórico de vendas. Luan, não tem histórico. Então agora vamos fazer uma meta mais realista, né? Pra conseguir ter histórico. E aí eu divido ela mensalmente. Porque a meta do gestor comercial está sobre o quê? Replicabilidade e previsibilidade. Escrevam aí, tá? A comissão do teu gerente de vendas tem que estar sobre replicabilidade e previsibilidade. O que é replicabilidade, tá? É muito comum nas empresas, o Eric, ter um vendedor com 15% da meta batida, um com 80%, outro com 120%, 150%. Como assim? Então, eu comissiono o meu head de vendas também por replicabilidade, ou seja, garantir que a média de meta mensal entre todos os vendedores esteja, no mínimo em 70%. Você paga a comissão, tem a meta mínima que a pessoa atingiu ou é só em 100%?
Não entendi. Você paga a comissão, por exemplo, para os seus vendedores com uma meta mínima lá de atingimento, por exemplo, se atinge 70%, eles recebem O OTE, né? Isso, a comissão, ou é... Exatamente. Se fez abaixo de 50 não recebe? Como que é isso? Exatamente, tá? Como que funciona o modelo de OTE, tá? Que é um modelo muito bom mesmo, tá? Eu estipulo uma meta, tá? Então, por exemplo, a tua meta é vender esse mês 10 mil, só um exemplo, né? 10 mil reais. Se ele bater de 0 a 50% da meta, ele não desbloqueia a comissão dele, não ganha nada de comissão, só o fixo. Se ele bater quanto? De 0 a 50%, tá. ele não ganha nada. Tá. Se ele bater de 51% a, 70% da meta, tá? Que seria ali algo entre 5 mil e uns quebrado a 7 mil reais, ele desbloqueia, por exemplo, 50% da comissão dele, que daria quanto? Eu estipulei que é 10 mil também, né? 5 mil. Se ele bater entre 70% e 99% da meta, ele desbloqueia 70% da variável dele. Se ele bater 100% a 119% da meta dele, ele desbloqueia 100% da comissão. E se ele bater acima de 120%, ele ganha 150% da comissão dele. Então, se a comissão dele era 10 mil, ele ganha 15. Ou seja, eu vou trabalhando assim. Agora, Luan, o que acontece se a pessoa não bater menos que 50%? Cartão vermelho. Igual um time de futebol. Cartão vermelho, cartão vermelho, cartão vermelho. O que é o cartão vermelho? Cara, tu tem 30 dias para me entregar, no mínimo, 70% da meta. Se você, novamente, bater menos que 50% da meta, ou seja, 2 cartões, tá? Tu tem mais só 30 dias para você voltar a entregar 70% ou tu tá fora do time. Ou, em algumas empresas, como tem um plano de carreira, né, com níveis, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ou você é desligado ou você cai de nível, tá? É muito comum isso lá no G4, inclusive, né? Eles têm 10 níveis, então não é o Júnior, Pleno e Sênior. Por quê? Porque o teu Sênior pode ser meu Júnior. E o meu Júnior pode ser teu Sênior. Então não faz sentido. As pessoas chegam, porque eu sou Sênior em vendas. Mas com base o quê? Em resultado, né? Ou em base histórico? Nunca vendeu meu produto. Histórico profissional. Não sabe nem o meu mercado. Nunca vendeu. Como assim tu é Sênior? Então, é bom você trabalhar com níveis. E por que isso aqui é bom, cara? Porque quando você tem um plano de carreira, e isso nós implementamos nos nossos clientes, o vendedor sabe o que fazer para subir de nível, o que fazer para cair de nível ou ser desligado. Ele não precisa ficar me perguntando coisas. Então, é importante você fazer essa avaliação ou trimestral para a pessoa lá, né, subir de nível, ou, em alguns casos, tu entrega o resultado do próximo nível 2 meses seguidos e aí você acende. Porque às vezes é sorte, né? Bater uma vez só a meta do próximo nível. Não, legal. E assim, a gente falou de cultura, falamos de processos, falamos de pessoas. Processo ainda tem tanta coisa, né? Demos uma pincelada aqui, né? Meu Deus. Tecnologia. O que entra aqui dentro do pilar tecnologia? Tá. O que é essencial as empresas terem de tecnologia? Como que elas podem ter mais previsibilidade utilizando a tecnologia também para ajudar? Eu vou dividir a tecnologia, tá, em marketing e vendas agora, tá? Vendas. Luan, o que você acha daquelas IA que automatiza o processo de atendimento? O que você acha desses que vai automatizar a tua burrice? É isso que vai acontecer? Não coloca tecnologia de automação para vendedor burro. Vai automatizar a burrice dele? No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins é muito bem claro. Ele fala o quê? Que
Tecnologia é um acelerador. De algo bom, né? Se for algo ruim, vai replicar o ruim. Vai replicar a burrice, vai replicar o mau resultado. Então, no sentido de tecnologia, o que a gente faz, tá? Depende ali do segmento. Então, nós atuamos tanto no B2B, que hoje é o nosso maior core, quanto também no B2C, né? Nós atendemos empresas, desde empresas do solar, telecom, marketing, SaaS, indústrias, de diversas frentes. E o que acontece, tá? A tecnologia sempre vai partir do CRM. O CRM, de uma forma mais, né, simples, eu vou monitorar o relacionamento que eu estou tendo com o meu cliente. Eu vou ter ali as informações, né, com os cards, os indicadores, o meu funil, como que ele tá. Então, tudo começa pelo CRM. Pipedrive, baita CRM, Salesforce para empresas maiores. Ah, Luan, não tenho dinheiro para contratar um CRM que é $12, R$50. Nosso café hoje deu 50. Aí para um CRM não tem? Não faz nenhum sentido? Começo pelo CRM. A partir disso, eu vou desmembrar em qual canal que eu vou prospectar. Por exemplo, nós implementamos diversos canais, dentre eles LinkedIn, prospecção pelo LinkedIn, prospecção pelo Instagram, prospecção por ligação, prospecção por WhatsApp, prospecção por Instagram, por e-mail, evento, e-mail, cara. Tração, 19 canais. Então, assim que começa. LinkedIn, existem várias tecnologias que automatizam o que, Eric? É o processo de prospecção por lá. Então, curte um post sozinho, manda convite, manda mensagem, depois entra o contato humano ali de atender e conduzir essas oportunidades, né? Instagram, o pessoal prospecta errado pelo Instagram, tá? Eu falo que prospectar pelo Instagram é igual aquele vendedor do Brás, sabe? Então você tá lá passando de boa, tranquilo, entra aqui na loja, vem cá, entra aqui, mesma coisa, cara, você tá abordando os teus seguidores, inclusive eu faço um desafio, entra no nosso Instagram, valor oficial, segue nós que tu vai ver que alguém vai te chamar. É só tu seguir. A gente vai te chamar. Ligação. Ligação, você é muito direto e objetivo, tá? Ligação não funciona se você tiver crença limitante com ela. Igual um gestor de um cliente nosso, né? A gente foi entrar num treinamento de como vender por ligação. E aí, bem assim, Eric. Sim. Daí a gente lá falando, né? Ele. Eu não sei se esse negócio funciona. O time com 8 vendedores. O que eu fiz? Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Terminamos aqui, pessoal. Terminamos. A pessoa ficou sem entender. Aí ele acordou, né? Tava meio assim. Desliguei. Aí eu liguei pra ele e falei, meu irmão, você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem, velho? A gente entrou na aula, 8 vendedores na turma, e você, como líder de vendas, fala em público que não acredita nesse canal? Você tá sabotando o time, né? O time, meu irmão. A empresa, né? Você tá de palhaçada, velho. A partir de hoje... O barco vai afundar. A partir de hoje, eu não vou treinar o teu time pra ligação. Por quê? Porque já deu ruim. Esquece. Você mesmo tá dando o sinal que tu não acredita. Ou seja, o time né? Porque é mais desafiador. Não, e pior que as pessoas ficam lendo aqueles posts no LinkedIn lá, né? Falando que prospecção morreu e tal. Eu não sei se essas pessoas que postam aquilo, se elas Tudo prospectam. Mimizentos. Sabe por quê? Que eles ligam assim. Oi, Eric,
tudo bem? Aqui é o Luan Taub, eu falo contigo da Valor. Você tem um minutinho pra falar comigo, Eric? Não? Não? Quando que eu posso falar contigo? Você tem um minutinho pra mim? Ah, manda e-mail? Desculpa Claro! te atrapalhar. Desculpa, tu mandar um e-mail? Tu quer que eu te mande e-mail? É um bom momento. É um bom momento? Falar Meu irmão, tu fala que tu é vendedor, você é um tirador de pedido. Fala, Eric, tudo bem? Meu irmão, é o seguinte, tá? Eu vou ser curto, direto, pra respeitar o teu tempo. Meu nome é Luan Taub, eu olhei teu site, olhei as tuas redes sociais, cara, puta empresário, parabéns, você tá crescendo, prosperando, família linda. E é o seguinte, cara, eu implemento processos de vendas com garantia de resultado em contrato ao seu dinheiro de volta. E eu queria te fazer uma única pergunta, Eric, é uma prioridade vender mais? Porque senão, cara, eu desligo agora. Claro, é prioridade. E por que é uma prioridade, Eric? Porque empresa que não vende quebra. Mas você acredita que a tua empresa ela tá crescendo ou tá quebrando? Tá quebrando. Por quê? Técnica por trás. Eu não vou fazer uma ligação aleatória. As pessoas confundem telemarketing com prospecção ativa. Prospecção ativa, pessoal, entendam, tá? É a medicina das vendas. Não é para qualquer um. Só que é o canal que mais gera resultado. Bom, como que a gente chegou em vocês? Como que foi? Prospecção ativa. Telefone. Por onde? Telefone, celular. Não foi por ligação? Por ligação. Que o WhatsApp, tu não responde ligação, não responde, uma ligação você atendeu. E-mail também não respondi. E funcionou? Funcionou. Estou aqui hoje. Que louco, né? Sim. Uma ligação fria. Eu costumo dizer, quando a pessoa te liga e você... É difícil a gente ter um horário ali disponível para atender o telefone. E acho que a insistência dele ligar a primeira vez, não conseguir falar, a segunda... Acho que me ligou tanto no sentido de procurar uma oportunidade que em algum momento eu fiquei curioso para saber que número estava me ligando. E aí eu atendi o telefone. Que, Eric, eu não gosto que me liguem, eu acho chato, eu gosto que me chamem pelo WhatsApp. Crença limitante, cara. É que às vezes a pessoa projeta muito a crença, né, que ela tem, né, naquilo que ela tá fazendo. Né? Então, eu não gosto que me liguem, então ninguém... Aí ela já generaliza. Ninguém gosta de receber ligação. Aí já fica com essa crença limitante e já não consegue nem ligar. Aí que entra o quê? Coração ensinável. Tenta. E óbvio que não vai ser o único canal que a gente vai desenvolver. Vai ser ligação, vai ser WhatsApp, vai ser Instagram, vai ser evento, networking, LinkedIn, cara, depende do negócio, né? Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, o Luiz lá da Brasol, que é umas referências no segmento do fotovoltaico. Cara, o cara tem um processo de vendas que ele conseguiu implementar uma ligação efetiva com resistência do time. Então, é um time que interno, tá, Eric, que liga e prospecta empresários e se ele levantar a mão, né, ele manda outro vendedor que tá na rua para ir visitar o cliente. Só que esse vendedor tem meta de visitas diária. E se ele não bater o OTA dele, de meta de visita diária, ele não ganha comissão. Então, perceba que de um time de vendas, o que eu cobro? Trabalho. Não é resultado, porque o resultado é consequência do trabalho. Tu tá entrando agora lá pra academia, vai ficar no shape, né? O resultado é o quê? É o shape. É o shape. Mas o trabalho é o quê? É ir todo dia. Dieta. Frequência, dieta. E se você não fizer isso, você tem um resultado? Sim. E por que do time de vendas tu cobra o resultado e não o trabalho? Quais são as duas formas de cobrar a área de pré-vendas e os executivos comerciais, ou os closers? Tá. Para quem ainda não entende, tá? O processo de inside sales, a gente tem... É igual um time de futebol, né? Eu tenho pré-vendas e vendas. Pré-vendas é meio de campo, vendas é o atacante. Closer ali que a gente chama, né? Então, por exemplo, pré-vendedor. O meio de campo foi lá, driblou o time inteiro. Puyol do Barcelona. Driblou. Tocou pro Neymar.
Aí o Neymar correu, pegou e chutou errado e perdeu o gol. Foi culpa do Puyol? Não. Mesma coisa do time de vendas. Pré-vendedor eu vou cobrar trabalho. Então, o teu comissionamento pode ser B2B, tá, gente? Pode estar com base em reuniões marcadas. Então, por exemplo, se você... reuniões acontecidas, porque uma coisa é marcada, outra coisa é acontecida, sim. tá? Então, por exemplo, cara, você vai ganhar 4 mil de fixo. Reunião acontecida qualificada? Ou não tem nenhum critério? Qual que é o ponto, tá? Para o pré-vendedor marcar uma reunião, em tese ela tem que ser qualificada. Tá. Porque senão ele não tá fazendo o teu papel. Não faz nenhum sentido. Ele só tá fazendo trabalho de call center. Só tá fazendo papel de call center, né? Então, por exemplo, uma tecnologia muito boa é a MeTime, Exact Sales, que eu atribuo ali os critérios de qualificação e essa reunião, o pré-vendedor só consegue marcar na agenda do closer quando a própria tecnologia autoriza, com base nos critérios de qualificação, que é as pontuação. Que ele perguntou porque senão ele não consegue, porque senão ele não consegue marcar. É eu que decido, né? Então vamos lá. Pré-vendedor, eu vou comissionar ele sobre trabalho, volume de reuniões acontecidas. Então vai. Mas aí, por exemplo, quando você faz um diagnóstico de uma empresa na área de pré-vendas, e aí você vai ver o estado do paciente e vê que o paciente não está com reuniões agendadas, qual é um outro indicador que você olha de atividades que você precisa olhar para saber por que aquelas reuniões não estão acontecendo? Boa, tá? Bom. Porque o resultado da área de pré-vendas é a reunião, certo? Isso. O pré-vendedor, ele vai ter o funilzinho dele ali. Tá? Então, volume, um exemplo, se for ligação, né? Volume de ligação, diária, volume de conexão, ou seja, de 10 empresas que ele ligou, de 10 ligações que ele fez, quantas que ele conseguiu se conectar? Das que ele se conectou, quantas que ele conseguiu contato com o decisor, o Eric Klein? Que às vezes eu caio na secretária, né? Dos decisores que ele conversou, quantos ele conseguiu levar para um agendamento? Dos agendamentos que ele fez, quantas reuniões aconteceram? Porque uma coisa é tu marcar, outra coisa é acontecer. Igual seguidor lá no Instagram. Seguidor não paga boleto, cara. Tu pode ter 50 agendamentos, mas se nenhum acontecer, é métrica de vaidade, meu irmão. E dos que aconteceram, aí é closer, né? Quantos por cento eu tive de conversão? Receita previsível é isso! Meu Deus do céu, tipo, caramba! E agora na parte de closers? Como que é o closer? Ele recebe novamente, lá, toca a bola pro Neymar tem que aí fazer é sobre gol. Resultado. E óbvio que o resultado tá muito atrelado também ao quê? Né? Volume de reunião, ticket médio, desconto dado. Então, por exemplo, o nosso time de closer, a comissão dele é com base em resultado, tá? Mas nós, como gestores, a gente avalia outras coisas, que é para nossa inteligência, tá? Eu vou avaliar, cara, qual que é o ticket médio de cada closer meu? Por que o Eric vende mais caro que eu? Qual que é o tempo médio de fechamento do Eric? Por que ele fecha mais rápido que eu? Será que é o follow-up dele que é mais agressivo? Será que é a maneira que ele faz o pitch de vendas na call, né? Pra fechar o contrato é diferente do meu? Aí que entra o processo, playbook. Playbook é o quê? Download do teu cérebro, cara. É o download do teu cérebro. Eu pegar aqui o que o vendedor tá fazendo de bem e documentar. Tudo. Quais são as palavras que ele fala no pitch de vendas que gera mais impacto, que tá influenciando no fechamento? Como que ele mostra o preço? É compacto? Cara, de 0 a 10, o quanto que eu resolvo o teu problema? 10? É 10 mesmo? Bacana, cara. Então, digamos que exista um preço justo que caiba no teu
fluxo de caixa. Dessa forma, posso te considerar um cliente agora? A única coisa, Eric, que faria a gente não avançar agora é somente preço? É somente preço, cara? Sim, é somente preço. Então, bacana. Aí que tu vai apresentar o preço. Porque senão não faz sentido mostrar preço se o cara tá com, dúvida da entrega, ou que tu não resolve o problema. Semana passada mesmo, a gente fez uma reunião, entramos na reunião e tal, e a gente identificou que o cliente não tinha desejo em avançar, a gente já... Nem mostrou o preço. Nem mostramos o preço, obrigado e tal, se conectamos, segue vida. Mas vocês não vão mostrar o preço? Não, nós não vamos avançar aqui. Ponto. Ai, meu Deus, queria que todo mundo fosse assim. Menos a gente não tá desesperado por fazer a venda, a gente quer fazer a venda pro cliente certo. Exato. Pro cliente que precisa. Ô, Eric, mas você não tá perdendo venda, Eric? Tô evitando um cancelamento lá na frente. Eu vou entender, eu vou fazer os playbook ali e tal, entender a taxa de conversão. Então, por exemplo, eu posso atrelar, não é comissionamento, tá? Um bônus. Por exemplo, Eric, se a tua taxa de conversão, tá, de reunião para contrato fechado nesse mês for de 20%, tua comissão é X. Se nesse mês a tua taxa de conversão ela for de 25%, ela é mais agressiva. E se for 30%, ela é mais agressiva ainda. Obviamente respeitando o número mínimo de reuniões acontecidas, porque senão, né? É os atalhos, né? Eu faço 3 calls, o meu fecho tô com 33%. Nada a ver, como assim? Não tem nenhum sentido. Então eu posso ir trabalhando esses indicadores, né? Para eu fazer a pessoa vender. Então, pré-vendas eu cobro o trabalho e time de vendas eu cobro resultado que desbloqueia a comissão, tá? Diferente do head de vendas, do gerente de vendas, que eu vou cobrar replicabilidade, que desbloqueia a comissão dele, e previsibilidade, tá? Que é o quê? Importante isso, tá? O gestor tem ele pode... Só um exemplo hipotético. Você, Eric, é meu head de vendas, tá? Aí, beleza, eu fiz o forecast, as metas e tal, né? E tu vai ganhar, nesse trimestre, 30 mil reais de comissionamento. Se bater a meta de janeiro, fevereiro e março, certo? Eu já fiz meus cálculos lá. Janeiro, aí tu bateu a meta. Aí tirou 10 pau de comissão. Fevereiro não bateu meta. Bateu menos que 50%, não desbloqueou nada. Foda. Só que daí, em março, tu bateu a meta de março, a diferença de fevereiro, para bater a meta do trimestre. Mesmo que tu não tenha ganho a comissão de fevereiro, agora tu ganha. Porque tu cumpriu com o teu objetivo de ganhar a batalha. Previsibilidade. O que acontece, né? De talvez em fevereiro não bater meta por causa do carnaval. Né? Mas eu preciso que tu me entregue a meta do trimestre, pelo menos. Essa é a visão do diretor. Previsibilidade. Tá? Luan, já tô há 3 meses sem bater meta. Meu Deus. De duas, uma. Ou você planejou a meta errada, com base na tua cabeça. Ou quantos por cento está sendo atingido, né? Ou você que é um mau gestor. Não adianta. É igual um cliente nosso do mercado financeiro, né? Cheguei pra ele e falei, meu irmão, é o seguinte, cara. Ou tu demite teu gestor de vendas, ou tu vai continuar aí chorando, chegando tarde em casa e me ligando desesperado. Ai, meu Deus, como assim? Por isso, Eric, que quando eu falo de um processo de vendas, eu sempre gosto de trazer um terceiro para a conversa. Porque não tem essa emoção, não tem esse apego emocional. Né? É quase como se eu colocasse um juiz ali para auditar. Cara, tá errado, tá certo, mas tem um apego emocional. Porque você vê que nas empresas as pessoas têm muito esse apego. Não tem um papo real, sabe? Então,
quando se fala de processos, cara, é muita coisa. Aí eu vou fazer o processo de onboarding, né, o processo de recrutamento, o processo de onboarding, modelo de ganhos, né? Quais são os playbooks, que é o guia ali, com os scripts, as cadências, tecnologias que eu vou usar, tom de voz, vestimenta. Cara, tu vende high ticket, que tu entrega muito resultado, assim como eu. Faz sentido eu botar um vendedor para vender de boné? De Vans? O vendedor tem que estar preparado para vender em qualquer lugar. A gente primeiro vende a imagem, né? Sempre. Legal. Luan, nós estamos chegando ao final do Amplifica Cast. Eu quero que você deixe uma dica final assim, para esse empresário que reconhece que precisa melhorar em vendas. Quais são os conselhos principais que você deixaria para esse empresário mudar essa situação na empresa dele? Você falou até de um caso aí de um empresário que te ligou reclamando, chorando, né, do resultado. Qual que é o conselho que você dá para esse empresário que quer mudar o jogo? Nos chame. Qual que é o site? Pessoal, Valor Oficial, Valeur Oficial, né? Ou me chamem Instagram, no oficial, Instagram, né? Luan Taub ou Work Felipe Assis. Nós implementamos todo o teu processo de vendas com garantia de resultado em contrato ou seu dinheiro de volta. Então a gente bota a mão na massa, implementa o processo, constrói essa cultura, constrói esse time de pessoas. Luan, quem que vocês trabalham, né? Desde empresas que estão começando a desenvolver ainda o processo de vendas até empresas mais estruturadas. Nós separamos por 3 grupos, né? Grupo 1, que é empresas que estão no momento de tração, que é no momento mais inicial, que a gente entende que é ali de 0 a 10 vendedores, ainda estão começando a desenvolver, então é muito ainda dessa fase inicial. O segundo grupo, a aceleração, que são empresas que já estão ali com uma estrutura, né? Já estão investindo em mídia, já estão com um time, já estão com, né, ali com uma estrutura mínima, então ali de 11 a 20 vendedores mais ou menos, tá? Que entra outras estratégias. E o terceiro grupo é onde nós entramos em arquitetura de receita. Quando se fala de arquitetura de receita, aí é mais complexo, é mais amplo, então eu saio só da frente de vendas e eu olho para produto, eu olho para CS, eu olho para o financeiro de fato, se de fato esse time está sendo lucrativo com base em EBITDA, em margem de contribuição, em lucro líquido de fato. Então a gente consegue ajudar empresários que estão do 0 a 1, do 1 ao 2 e do 1 ao nível 3 acima. E fala também da faculdade aí do vendedor. Excelente. A faculdade do vendedor surgiu... A gente vai deixar o link aqui na legenda para vocês acessarem. Boa! A faculdade do vendedor surgiu com um propósito que é o quê? Deixar as pessoas mais ricas. É isso. Quem fundou foi o grande Felipe Assis, meu sócio. E lá a gente tem várias trilhas de aulas de vendas, cara. Desde como que eu ligo, como que eu prospecto, como que eu atendo, como que eu negocio, como que eu mando proposta, o que não fazer, a maneira como eu faço o follow-up, mentalidade, como que eu implemento um CRM, como que eu faço isso, mais de 50 horas de aula. E quem pode contratar a faculdade do vendedor? Boa, excelente. Desde gestores que precisam de trilhas de conhecimento para capacitar o time, inclusive, tá? Eu super recomendo colocar a faculdade do vendedor no onboarding do vendedor. Porque, cara, por que eu vou pegar ali né, e ficar desenvolvendo do zero se eu posso já ter as trilhas de conhecimento e cobrar a execução das trilhas, né? Então, desde empresários que querem desenvolver esse time de vendas, mas é uma até mesmo anual, mensal? Nós temos ali desde planos semestrais a anuais, que aí a gente tem algumas bonificações. Dá para gerar um cupom aqui para a audiência da Amplifica Cast? Bora? Então vamos lá. Nem vou falar com o meu sócio. É o seguinte, quem clicar no link abaixo e entrar no plano anual vai ter
50% de desconto. Olha, tá vendo? Então 50% de desconto. Vamos 50% de desconto. Vamos 50%. deixar aqui na legenda também o cupom. Tá? E a faculdade do vendedor é também pro próprio vendedor, né, cara? Que às vezes, pô, é um autônomo, quer ganhar mais, quer se desenvolver mais, e fala assim, caramba, eu que estou aprendendo, eu que vou fazer as coisas. Cara, entra ali pra faculdade, desenvolve, tenho certeza que tu vai estar prosperando com pessoas que não só ensinam, mas fazem. Aqui só ensina quem faz. É isso aí. Bora! Episódio imperdível. Se inscreva agora, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, lá no Spotify nos avalie com 5 estrelas e nos ajude recomendando o AmplificaCast para mais pessoas. Só lembrando que nós estamos com mais de 100 mil horas de visualização por mês. Temos certeza que o AmplificaCast está ajudando várias pessoas, empreendedores, empresários e você também que está construindo a sua carreira em marketing e em vendas. Valeu, obrigado. Empresário Luan. Feito pra vencer, é isso meu aí, irmão. Obrigado Empresário aí. feito pra vencer. Obrigado Vamos pela nessa. participação. Vamos nessa. É isso aí. Tchau, gente. Até o próximo AmplificaCast.